mas a gente abre uma live como essa aqui e várias vezes eu já entrei em algumas lives de alguns brother meu e, cara, é incrível que um pouco de tempo que eu passo ali, às vezes tá na correria do dia a dia, aquela coisa, mas um pouco de tempo que eu passo ali, eu já consigo absorver algo que eu aplico no meu dia a dia e aí já consigo ter um resultado. Então, olha só, e aí, Laércio Goiano, meu amigo, tudo bem? Goiânia é top aí, lá na Pedro Freitas ali, tem um depósito de bebidas, empreendedor nato. É isso aí. E aí, às vezes eu entro numa live, pega ali um trecho e tal e já tá tudo certo. Às vezes me muda o resultado assim de uma forma assustadora, né? Tem uns amigos que formam umas lives aí meio aleatórias que gera um resultado bacana. E aí eu tô aqui para poder compartilhar com vocês. Por que eu tô aqui para poder compartilhar com vocês? Porque eu acredito que tem muitas pessoas que vivem a vida de uma forma automática. E em meio a tantas informações que a gente tem, é incrível como mesmo tendo informação, as pessoas elas não vão atrás, sabe? Por exemplo, hoje, vou dar só um pequeno exemplo do que aconteceu aqui com relação à Páscoa, né? Eu realizei um sonho, na verdade, que eu tinha de comprar um ovo de Páscoa. E eu já era, na época eu era militar, e aí eu recebi a grana, tudo. Eu falei, mano, nessa Páscoa eu vou comprar um ovo de Páscoa. Porque a vida inteira a minha mãe criou a gente assim, dando aqueles ovos que era feito, né, de uma forma caseira, tudo. Então nunca foi aquele da Lacta, nunca foi aquele nem tinha Ferreiro Rocher na época, nem conhecia, mas da Lacta, da Nestlé, da Garoto e tal. E aí sempre eu tinha aquela parada que eu vi no supermercado e falei, mano, um dia e tal. E aí eu cresci, comecei a ganhar grana e era no quartel, no tempo da época do quartel, eu fui lá e comprei um ovo de Páscoa, né, da Lacta lá, da Nestlé. E aí vinha 3 ovos de Páscoa, até tirei uma foto, postei na época e tal. Ou seja, é uma realização de um sonho que estava ali naquela hora e eu tinha comprado já depois de grande. E aí nessa Páscoa aqui, só para poder você entender como uma informação que você recebe, se você aplicar, você consegue gerar um resultado e já começar a economizar e a ganhar dinheiro em cima disso e tal. O que foi que aconteceu? Eu agora no ano passado, né? No ano passado a gente pegou e falou assim, a Narlissa, que é minha mulher, ela sabe fazer um monte de coisa, né? E aí ela pegou, não, eu vou fazer o ovo de Páscoa e tal. Eu falei, beleza, vou fazer o ovo de Páscoa para as crianças e tal, é bom aqui pra gente. Ela não come chocolate, né? Mas eu como tal, na Eloá, tudo da Sofia aqui. E aí comprou lá aquelas formas, bem baratinho, as formas de ovo de Páscoa. E aí eu vi ela fazendo, cara, a coisa mais simples do mundo. A gente foi no supermercado, comprou uma barra de chocolate lá, eu acho que foi R$ 24 a barra de chocolate. Isso no ano passado, né? Só que a barra de chocolate é o mesmo gosto daquele que minha mãe comprava quando a gente era pequeno, né? Um gosto meio que sei lá, um chocolate mais industrializado, né? Feito caseiro, mas mais industrializado e tal, sem muita qualidade. Mas deu pra poder passar. Nesse ano, eu falei o seguinte, eu falei, cara, o ovo de Páscoa nada mais é do que você derreter o chocolate. Então tem lá a marca, tudo, aí eu vou derreter o chocolate e aí vai se tornar o ovo de Páscoa ali e tal. Claro, tem um processo ali para ser feito. E aí a gente foi no supermercado, agora não, a gente comprou 2 barras lá da Garoto. E aí o que acontece? Claro que o chocolate é de mais qualidade, melhor, tudo. E aí a gente comprou esse e fez 2 barras lá de 1 quilo cada uma, deu R$ 75 as duas. Só que desses 75 ela fez 12 ovos de Páscoa e fez 18 pirulitos assim no formato de coelhinho e tal, e tá aqui. O que acontece? Só que o ovo de Páscoa é mais de 100 gramas tal do que é vendido. E aí olha só, 12 ovos de Páscoa mais os pirulitos lá por R$ 75. Cara, tem ovos de Páscoa que você paga 50, 70, 80 tal. E aí eu tava vendo uma parada no Facebook que era mais ou menos assim, né? Por que os ovos de Páscoa eram tão caros se a mesma quantidade de grama do chocolate, a mesma quantidade de grama do coisa e tal. E aí teve esse impasse. O que foi que aconteceu? A Nestlé lá respondeu, né, o porquê. E aí, sério, a Nestlé lá respondeu o porquê que os ovos de Páscoa eram bem mais caros do que a própria barra. E cara, se você entender isso, já vai ser assim, nossa, você vai dar um salto assim gigantesco, porque eu vou te falar já do que eu vou falar sobre como você vai empreender, beleza? E ganhar mais grana do que você ganha hoje. E aí o que foi que aconteceu? Isso fez com que a empresa fosse lá se posicionasse. A Nestlé falou,
a gente cobra esse valor do ovo de Páscoa porque tem a embalagem, a gente cobra esse valor porque a gente precisa contratar uma mão de obra a mais temporária para produzir os ovos e tal, e aí tem toda uma parte de deslocamento, tudo. E aí eu fiquei ali curioso, porque é o seguinte, olha só, é o mesmo chocolate, porém existem várias pessoas que precisam ganhar dinheiro a partir daquele chocolate. É por isso que se torna mais caro. E aí sabe quem é que paga? Você. Por quê? Porque você quer ali, é uma praticidade. Na verdade você paga, sabe por quê? Porque quando você era criança, inventaram essa parada pra você, que tinha que ter ovo de Páscoa, tudo, tal, aquela coisa toda. E quando na verdade, quando você come o chocolate, é o mesmo chocolate. E essa parada do ovo de chocolate é um símbolo. Na verdade, a maioria das coisas que foi ensinado para você, aquelas datas comemorativas, tudo, simplesmente é para poder movimentar o mercado. Entende? É simplesmente para isso. O dia das mães, tá, mas o dia das mães é todo dia. O dia do namorado é todo dia. Se você for pegar e fizer uma análise de todo ano, de janeiro até dezembro, vai ter uma data específica para poder movimentar o mercado. É simplesmente para isso. E nós que somos empreendedores, né, que não somos apenas consumidores, nós que somos empreendedores, a gente tem essa visão, a gente consegue enxergar o outro lado da coisa. E pelo fato de eu enxergar o outro lado da coisa, eu termino que economizando mais. Lógico que tem várias coisas que não dá para poder economizar. Por exemplo, eu tava em São Paulo, acho que foi no começo do ano, mano. Foi começo do ano agora. Não, começo do ano não, já tem um ano que eu não viajo, mano, praticamente por conta enfim, do vírus aí e tal. E aí eu lembro que eu tava em São Paulo, e aí eu tava com os amigos, eu tava com a Arismar Veras, tava com o Paulo, o Daniel, a Camila, a Cidinha, a Adélia, e aí a gente foi pro restaurante lá. E aí a conta deu um pouquinho alto e tal, né? Mas, cara, era carne, tudo. Mano, o restaurante top, né? E aí, o que foi que aconteceu? A gente tava lá, num dia, né? Saí com eles tudo. E aí tinha uma galera que faz parte do meu time lá. E eles falaram assim, mas vamos lá, vamos com a gente encontrou um ali que era bem mais em conta e tal, gente. E aí eu fui, né? Porque o pessoal do meu time foi, o pessoal da minha equipe foi e tal. E aí, pra poder ficar um dia lá com eles, eu tava E quando eu cheguei lá no restaurante, a gente, cara, eu acho que 2 pessoas era R$50. Era mais ou menos assim, 2 pessoas por R$50, né? Como se fosse ali. Nossa, mano, mas pense num restaurante ruim, mano. Na verdade, quando a gente chegou, não tinha ninguém. Só por aí você já começa a ver, né? E aí no dia anterior eu tinha ido num restaurante top. E nesse dia eu paguei bem mais barato, R$25, só que o restaurante, o padrão era bem menor. E aí, por isso que eu tô falando pra vocês, existem coisas que não dá pra poder você economizar, sabe? Como um restaurante essa história do restaurante, não tem como, sabe? O padrão é totalmente diferente, a qualidade da carne e tal, e etc. Só que existem muitas outras coisas que você consegue economizar. E, cara, se você tá economizando, você automaticamente você já tá colocando dinheiro no bolso. Ou seja, se é algo de necessidade básica, se é alguma data comemorativa e tal, você tem que buscar essas vias. Por quê? Porque existe a maneira de você sempre comprar mais barato, entende? Uma outra coisa, você viu que a questão do ovo de Páscoa é doideira. Uma outra coisa, que eu já vou dar logo uma dica, que foi que aconteceu, e eu sempre entendi isso, né? Na verdade, desde quando eu comecei a empreender, eu sempre procurei e eu comecei a entender sobre isso. E aí o que foi que aconteceu? Eu comi um hambúrguer lá em Parnaíba, o nome lá é BBQ, meus brother lá, da Grazi e do George, né? São meus amigos lá do coração. E aí eu cheguei em Parnaíba, tá? Eu comi um hambúrguer lá. Nossa, mano, foi o melhor hambúrguer que eu já tinha comido na vida. E aqui em Teresina, eu pagava R$30 no hambúrguer. Mano, era R$30 no hambúrguer. Eu comia umas hamburguerias aqui e tal. E aí eu fui nessa lá e aí eu comi um hambúrguer por 15 conto. Só que o hambúrguer de R$15 era, 1000 vezes melhor. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei aqui em casa, eu ficava doido pra ir pra Parnaíba só pra poder comer esse hambúrguer. Fica lá na Praça do Almoço. Quando vocês forem lá, procura lá o BBQ da Grazi e do George. É o melhor, mano. Melhor. E aí eu fui lá, tal. E quando eu voltei,
eu tava. Não tô vendendo os ovos de Páscoa, não. Foi pra consumo mesmo aqui. E aí, quando eu voltei. E aí eu ficava toda hora, pô, Narissa, eu não acho um hambúrguer aqui, cara, um hambúrguer desse jeito e tal. Tinha dia que eu acordava querendo ir pra lá. Só que foi o que acontece. Eu vou falar pra vocês como tudo isso tem a ver com como você vai empreender e ganhar mais dinheiro, beleza? E aí eu peguei, falei pra Narissa e tal, e aí a gente começou a comprar o material no supermercado. E aí a gente comprou carne e tudo. Mano, o primeiro hambúrguer que a Narissa fez foi horrível. Daí o que foi que aconteceu? Ela, muito sábia, muito esperta, foi lá e começou a estudar sobre hambúrguer. E aí ela aprendeu, falou, meu amor, pode comprar. E aí eu fui lá, comprei tudo e tal. E aí ela fez, já começou a melhorar. Sabe quanto tempo passou? A Narissa passou mais ou menos 2 anos. Foram 2 anos que ela passou fazendo hambúrguer aqui pra mim, pra comer. E aí, disso, né, só de querer economizar, por exemplo, eu gastava R$ 30 no hambúrguer top, um hambúrguer que top e tal, né, mas 30 conto no hambúrguer. Só que o que acontece? R$ 30 eu comprava um material, cara. Eu comprava um material, a Narissa fazia aqui, a gente não comia só um hambúrguer. A gente comia 5 hambúrguer. Era material para poder fazer 5. E aí a gente começou a fazer, até que um dia eu vi aqui na pandemia. E aí eu vi aqui e tal, eu vi minha mãe e eu falei assim, mãe, por que você não faz esse hambúrguer? Porque eu não queria mexer com negócio de coisa, já tenho meus negócios já para poder mexer, meu trabalho é focado naquilo que eu faço, no meu empreendimento, tudo. Eu não tenho nenhum outro negócio, né? As pessoas até acham que eu tenho outros negócios, tudo, tá, mas não tem. Meu negócio é simplesmente Rinodê, é o que eu faço. Você não entende como gera resultado, você não entende, tá, mas é o que eu faço. É a única coisa, a única fonte de renda que eu tenho é através do grupo Rinodê, e isso já tem 5 anos e meio. Né, 5 anos e meio que eu só vivo disso. Tem gente que não consegue entender. Tem gente que já me perguntou assim, Mike, dá pra viver só de Rinodê e tal? Dá pra viver e dá pra viver muito bem. Mas vamos deixar aqui de lado. E aí eu peguei e vendi essa ideia pra minha mãe e tal. Ela se ensinou pra ela como era que fazia a parada e tal. E o negócio tá rodando. Ou seja, ela investiu no negócio com o dinheiro aí do Bolsonaro, né, do governo federal, na verdade, naquele auxílio. Ela começou a empreender e começou a ganhar grana, e até hoje o negócio está gerando um resultado muito positivo. Eu ajudo ela aqui na administração do negócio, tudo tal, só que eu não ganho R$ 1, é um negócio dela, né? Ela tomou de conta, tudo, inclusive tá fazendo os hambúrguer, tá no iFood, tudo tal. E se você comer esse hambúrguer, mano, você é doido. Se você comer esse hambúrguer, você vai ficar assim alucinado. E aí, inclusive, eu fiz um teste agora na hamburgueria onde eu pedi. Eu ganhei um cupom lá do Uber Eats, e aí eu fiz um pedido na hamburgueria onde eu comprava. Cara, o hambúrguer lá, eu ganhei R$ 40 de coisa, o hambúrguer, só o hambúrguer deu R$ 36. Eu comi o hambúrguer lá, foi esses dias, tá com um mês, pouco menos de um mês, tá? Eu comi o hambúrguer. E aí eu tava falando aqui pra Analisa, falando pra minha mãe, né? E eu falando, nossa, mano, não tem como. Não chega nem os pés. Ou seja, o hambúrguer que eu comia antes, né, que era R$ 40, não chega nem os pés do hambúrguer que é feito hoje aqui pela minha mãe. Não chega nem os pés, sabe? É doideira. Então, só a partir daí eu quero que você entenda o seguinte. A partir desse princípio de economizar, de ver o outro lado da coisa, sabe? De poder comprar mais barato, só a partir daí gerou negócio, sabe? A minha mente expandiu mais ainda e gerou negócio. É por isso que eu tô aqui falando pra você. Eu encorajo você de começar a fazer o quê? De começar a buscar, sabe? Mas lembrando, tem coisas que não dá pra economizar. Tem coisas que você tem que pagar o preço mesmo, tudo, e que, enfim, não dá. Mas existem várias coisas que você pode economizar. É só você pesquisar, é só você começar a entender um pouco mais, é só você parar de viver no automático. É simplesmente isso, né? Porque hoje a quantidade de pessoas que pagou 50, 70, 80, sei lá, R$ 90 no ovo de Páscoa, espero que essas pessoas tenham condição. Mas eu vou dizer logo pra você o seguinte: se você trabalha e ganha um salário por mês, mano, um ovo de Páscoa de R$ 70, vou te dar um exemplo, é como se fosse 2 dias de trabalho assim suado, entendeu? Se você ganha um salário e você compra um ovo de Páscoa de R$ 70, é como se você tivesse trabalhado, olha só, trabalhado 2 dias para poder... É como se você tivesse trabalhado 2 dias para poder comprar um ovo de Páscoa.
Olha só que doideira, mano. Eu fui no supermercado lá e aí eu vi lá um pote de sorvete da Magnum, desse tamanhozinho assim um pote. O pote de sorvete era R$ 37. Eu fiz até um vídeo, eu ia postar e terminei não postando, não sei porquê. Ou seja, se você ganha um salário, é como se aquele pote de sorvete fosse um dia de trabalho suado que você tem. Olha só que doideira. E à medida que o tempo vai passando, as coisas elas tendem a ficar o quê? Mais cara. Cada dia que passa, você vai no supermercado. Eu fazia supermercado aqui, eu faço supermercado ali semanal e é doideira. Toda vez aumenta, toda vez aumenta, toda vez aumenta, toda vez aumenta, toda vez aumenta e ninguém quer saber de nada não. Se você está ganhando mais, se você está ganhando menos. E à medida que o tempo vai passando é que as coisas elas vão ficando mais cara. E qual é a parada? A parada é que a maioria das pessoas, e eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso já. A maioria das pessoas fazem o seguinte: quando tá meio que apertado, ela meio que reduz o padrão de vida, né? Só que reduzir o padrão de vida tem um limite, entendeu? Essa régua de diminuir tem um limite. Por quê? Porque se você diminuir, você vai terminar que, enfim, você não vai nem comer mais. Na verdade, você não vai fazer as coisas que você gosta e você vai se frustrar, vai trabalhar mesmo só para pagar a conta e não vai nem poder usufruir. Agora, existe a régua de aumentar, e quando você aumenta o que você ganha, aí te possibilita você viver ali o padrão de vida que você está vivendo. Então eu já descobri isso, ou seja, eu tentei reduzir ao máximo o meu padrão de vida, mas eu comecei a deixar de fazer algumas coisas que eu gostava de fazer muito. Então não faz sentido, sabe? Porque a gente tem que desfrutar, a vida não é só trabalhar, a vida é desfrutar também. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a falar, mano, tenho que ganhar mais. Eu tenho que ganhar mais. E é por isso que eu tô fazendo essa live aqui com vocês hoje. Para poder falar que é possível, sim, você ganhar muito mais do que você tá ganhando hoje. Simplesmente, a maioria das pessoas, elas vivem de uma forma automática. Elas não buscam entender como fazer isso. Gente, a gente tá aqui, olha, você tem um celular na mão, a gente tá se conectando daqui. Tem várias pessoas que já entrou nessa live, já saiu, tá entrando tudo. Você assiste filme, você assiste um vídeo de comédia, de pegadinha, você assiste um monte de coisa que enfim, que talvez não vai agregar, que não vai fazer sentido nenhum, né? Que não faz sentido nenhum. Ou seja, fazer algo para aumentar a renda e não cortar gastos. Na verdade, dá para poder você reduzir, né? Porque tem pessoas que estão gastando muito mais do que ganham. Dá para poder você reduzir. Agora chega um momento que você não pode mais reduzir, porque senão você para de viver. Então é interessante você buscar aumentar. Mas voltando ao que eu estava falando para vocês sobre nossa, perdi aqui o raciocínio. Na verdade, sobre deixa eu voltar aqui que eu perdi o raciocínio. Você acredita, mano? Que doideira. Como é que eu vou voltar o raciocínio de novo? Me lembra aí alguém aqui que tava falando? Escreve aí, macho, pra poder me lembrar, que aí falhou aqui. Fui responder a Josemília. E aí terminou que eu bugou aqui a cabeça. De aumentar. Tava falando de aumentar. De aumentar a renda. Ah, beleza, lembrei. E aí, essa questão de você ter informação ali na sua frente e tal, tem muitas pessoas que, cara, que não adianta ter informação ali na frente porque ela não busca. Eu vou dar um exemplo aqui. Pra vocês que, olha só como é doido. Eu sou um cara muito autossuficiente. O que é isso, mano? Eu sempre busco resolver as minhas coisas sem precisar de ninguém. Mas como assim sem precisar de ninguém? Na verdade, às vezes na maioria das vezes você vai precisar de alguém para poder te ajudar a resolver algo. Mas tem pessoas que, cara, ficam esperando e elas não dão um passo, elas não vão atrás, elas não buscam informação, elas não buscam fazer alguma coisa para poder mudar isso. Elas não fazem e ficam só esperando as coisas mudar. Eu sou muito autossuficiente, né? Às vezes isso chega até a atrapalhar tudo, mas em algum sentido, mas eu sou muito autossuficiente. E aí o que acontece? Essa autossuficiência faz com que eu busque resolver os meus próprios problemas. Eu resolvo, e se eu não sei resolver ali naquele momento, é que nem aquela história, me dá 5 minutos que eu vou buscar uma solução. E às vezes eu fico aqui, ó, matutando, buscando a solução aqui, ó, na minha cabeça.
E aí eu termino que achando. Por quê? Porque a gente tem aí várias possibilidades de você resolver um problema e você tem várias soluções e só custa você ir lá buscar, você aprender, você fazer que você consegue resolver a parada. Mas o que acontece? Olha só, tem muita gente que tem informação na mão e mesmo assim fica esperando as coisas caírem do céu. A primeira coisa que eu entendi quando eu comecei a empreender é que se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim. E eu vou dizer para você aqui agora o porquê a maioria das pessoas elas não ganham mais do que elas ganham. O primeiro ponto a você entender é que se você trabalha em um lugar que te paga um valor X, é porque você vale 10 vezes mais aquilo. Olha só que doido. Se você trabalha em um lugar que te paga um valor X, é porque você vale 10 vezes mais aquilo que você está ganhando. Sabe por quê? Porque se você valesse só aquilo que você ganha, vou te dar um exemplo. Se você valesse só um salário, você estava dando prejuízo para aquela empresa. Entende? Você estava dando prejuízo para aquele empresário. Então, no mínimo, você tem que produzir 10 vezes mais do que você ganha para aquela empresa ela poder ter lucro. Entende? Então é simplesmente isso, você tem que saber o seu valor. Se você trabalha em algo que te paga um valor X, seja 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, é porque você vale 10 vezes mais aquilo que está sendo pago para você. Beleza? Agora, a primeira ideia que eu vou passar para você é que você... na verdade, por que as pessoas elas não empreendem? Porque é o seguinte, ó. Qualquer pessoa que está aqui hoje, vocês que estão aqui nessa live que eu estou trocando uma ideia com vocês, não sei se tem pessoas que empreendem ou não sei se pessoas que trabalham e tal, e não tem nada de errado nisso, beleza? Você trabalhar para alguém não tem nada de errado nisso. O que tem de errado nisso é você trabalhar a vida inteira. Eu conheço pessoas que trabalham, que abrem a boca e falam assim: eu trabalho 10 anos numa empresa, eu trabalho 20 anos numa empresa, nunca faltei um dia que não sei o que, sei o que. Cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Isso é a maior burrice que uma pessoa pode fazer. Aí você diz, mas por que é a maior burrice? Porque se você ganha um valor X trabalhando naquela empresa, se você nunca faltou um dia, se você tem essa quantidade de ano e nunca se desmotivou em fazer aquilo que você faz todo dia, o porquê que você não faz isso pra você? Faz sentido? Por que você não faz isso pra você? Simplesmente porque tem uma parada. As pessoas elas têm medo e elas não foram educadas para poder empreender. Deixa eu falar para você, olha só que parada. Eu duvido se você foi educado verdadeiramente com relação ao dinheiro. Não foi. Tem gente que diz assim, o dinheiro é sujo, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo, o dinheiro, quem ganha dinheiro não vai pro céu, quem ganha dinheiro, muito dinheiro, tá fazendo alguma coisa errada, quem faz isso, faz aquilo. Olha só, é uma instrução totalmente errada que você carrega na sua cabeça desde quando você é pequeno, e é por isso que tem muita gente que trabalha e não sabe do seu próprio valor, entende? Esses dias eu descobri algo e eu fiquei chocado com isso. Eu descobri algo e eu fiquei chocado mesmo. Eu falei pra Narlissa aqui, tem hora que eu tô tomando banho ali, aí vem uns negócios assim na cabeça. Eu descobri que, olha só, nós somos escravo do dinheiro. Olha só que doideira, sério, nós somos escravo do dinheiro. E aí o cara diz assim, eu não sou escravo do dinheiro. Tem um cara que é dentro da igreja lá orando, fazendo um monte de coisa. Não, eu não sou não, é Deus que é o meu Senhor. Não, você é escravo do dinheiro sim. Sabe por quê? Sabe por quê que nós somos escravos do dinheiro? Eu tô falando aqui nessa live, eu tô falando pelo menos dessas pessoas que estão aqui na live comigo, nós somos escravos do dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente não faz tudo que a gente quer porque não tem dinheiro. É ou não é? Deixa eu falar aqui pra vocês. Vamos pegar aqui as pessoas que estão aqui nessa live agora. Bora marcar pra amanhã a gente ir pra Miami. Lá pro restaurante do Nortes que faz a paradinha assim e tal, que é um dos sonhos que eu vou lá. Vamos aqui. Quem tá nessa live aqui, vamos agora lá pra Miami. Amanhã pega sua família e nós vamos pra lá. Você consegue ir? Eu não consigo ir. Eu não consigo ir pra lá. É um dos sonhos que eu tenho pra realizar. Mas eu não consigo ir. Isso mostra simplesmente que nós somos escravos do dinheiro. Sabe por que a gente não vai pra lá? Porque a gente não tem dinheiro suficiente pra poder ir.
Entende? Então é o dinheiro escravizando você. E aí eu tava pensando nisso esses dias e eu falei assim, nossa, mano, então eu tenho que ganhar muito mais grana, eu tenho que ganhar muito mais dinheiro pra eu não ser mais escravo do dinheiro. Você tá entendendo? Não é que as pessoas que trabalham, que não sei o que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é tada. Não! As pessoas... Cara, só pra você ter noção, eu conheço pessoas que são multimilionárias. Entendeu? Eu conheço pessoas que são multimilionárias, tudo. E eu tenho brothers, eu tenho amigos que são multimilionários. E cara, esses caras eles não são mais escravos do dinheiro. Você tá entendendo? Eles não são mais escravos do dinheiro. Por que eles não são mais escravos do dinheiro? Porque eles já dominaram sobre o dinheiro. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Eles já conseguiram dominar sobre o dinheiro, mano. Que doideira é essa? Então, a parada que eu tô falando pra vocês aqui é simplesmente essa. A gente tem que começar a construir, a gente tem que começar a prosperar pra poder a gente não depender. E como é que a gente vai fazer? Empreendendo. Eu falei pra você, tem pessoas variadas, tem pessoas que não são, tem pessoas que empreendem e tal. Mas deixa eu falar uma parada pra vocês. É possível a gente ganhar mais. É possível a gente fazer mais. E eu vou dizer pra você aqui, presta atenção no que eu vou falar pra você. Agora é a parte mais importante que eu abri essa live pra poder falar pra você. Sabe por que as pessoas elas não empreendem? Primeiro, elas não foram ensinadas sobre isso. Sabe o que acontece? Quando a gente é criança, a gente não é ensinado sobre, olha só, a gente não é ensinado sobre Deus, não é ensinado. É assim, superficialmente, Deus, tá, só isso. A gente não é ensinado sobre família, olha só, a gente não é ensinado sobre família e a gente não é ensinado sobre o dinheiro. Não é ensinado, mano. Porque se você fosse ensinado de uma forma profunda, tal, sobre alguém que entende, tem propriedade sobre Deus, falar sobre Deus. Se você fosse ensinado de como construir uma família, mano, família é um bem mais sagrado que tem aqui na Terra, mano. Tem gente que nem fica fazer porque acha que é uma perda de tempo. Deixa eu falar pra vocês aqui, mano. Eu sou pai há 3 anos, eu vou dizer, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E tem gente que não, ter filho e eu ainda quero mais 2 ou 3. Já falei pra Marissa ali. Então é justamente isso. Você não é ensinado sobre Deus. Aí sabe o que acontece? Quando alguém chega para poder falar de Deus, quando alguém chega para poder falar de Jesus, sabe o que acontece? Você já cria um bloqueio. Por quê? Porque as pessoas que deveriam ensinar para você sobre Deus, elas não ensinaram direito. Foi assim. Por quê? Porque elas não aprenderam. E aí é um ciclo. Esse é um ciclo vicioso que nunca vai chegar a informação certa para você. E aí quando você vê alguém falar sobre Deus, sabe o que você entende? Você acha chato. Você acha, não, isso é muito chato, porque o cara passa na rua gritando, Deus vai salvar. Você vê um cara no meio do shopping da cidade ali gritando, glória a Deus, não sei o que. Aí você acha chato isso, entende? Porque essa não é a forma verdadeira de você conhecer Deus, entende? Não é. Agora, eu fui lá, eu passei a vida inteira sem conhecer, sem ver tudo tal, falaram superficialmente. E aí eu fui lá buscar a verdade. Eu falei, mano, é totalmente diferente. Outra coisa, sobre família. Sabe o que eu pensava antes? Eu falava assim, não, mano, se você tem uma mulher, pega tudo, larga, arruma outra. Se você tem isso, tal, o negócio arruma outra, tal. Só que é totalmente diferente, entendeu? A família é o bem mais sagrado que você tem. Um filho, uma esposa é o bem mais sagrado que você tem aqui em cima da terra. Entende? Só que tem muita gente que foi ensinada pelo pai. Por exemplo, meus pais separaram logo cedo, né? Então na minha cabeça era assim, mano, se não der certo, arruma outro e tá tudo certo. Mas deixa eu falar pra vocês aqui, ó. É o bem mais sagrado, entendeu? O seu filho, a sua esposa, o seu esposo é o bem mais sagrado. Você tem que cuidar de tudo isso. Só que a maioria dos homens, vou falar aqui pros homens aqui, tem um monte de cara que só vive pulando de gai em gai. Um monte, mano, um monte. Sabe por quê? Porque foi ensinado. O pai pegou, tem que arrumar as gatinhas mesmo, tem que pegar mesmo, tem que, meu filho é homem, meu filho é isso, meu filho é aquilo, tal. Aí você cresce com essa mentalidade, você tem que sair comendo todo mundo, desculpa a palavra. Você tem que sair fazendo com todo mundo, tal. Aí você cresce com essa mentalidade, que tem que ficar com um, com o outro, com um, com o outro, com um, com o outro. Aí nunca chega, na sua consciência, nunca chega que você tem que construir uma família, entendeu?
E aí a terceira coisa que não foi ensinado pra gente, que foi só superficialmente, é sobre o dinheiro. Nossa, mano. Gente, eu vou me libertar dessa parada do dinheiro. Eu vou me libertar. Eu tô falando pra você. Você que tá escutando, você é escravo do dinheiro. Eu sou escravo. Todo mundo que eu... Na verdade, a maioria. Eu conheço poucas pessoas que não são escravos do dinheiro. Vocês já entenderam por quê. Só que, olha só quanto é doido. Desde criança que a gente é criado na escassez, mano. É escassez total. Não tem dinheiro pra isso, não tem dinheiro pra aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aos camelô e tal. Aí vai criando uma mentalidade totalmente errada com relação ao dinheiro. Tem pessoas que dizem, tira o dinheiro da mão, o dinheiro é sujo. Tira o dinheiro, não, filho. Deixa eu falar, o dinheiro ele abre muitas portas, entendeu? O dinheiro ele abre muitas portas. E as pessoas que têm muita grana, que têm o domínio sobre o dinheiro, elas têm que ser respeitadas mesmo, entende? Elas têm que ser respeitadas, sabe por quê? Porque elas estão em outro nível, não pelo dinheiro, elas já transcenderam isso. O pessoal diz assim, porque o cara, quanto mais rico ele é, mais rico ele quer ser, mais dinheiro ele vai ter. E é isso mesmo, o cara já entendeu a parada, que a maioria das pessoas não entenderam. Só que tudo isso que eu tô falando pra vocês, que não foi ensinado, é um processo. Mesmo você sabendo de algumas coisas, e olha que eu tenho muita coisa aqui na minha cabeça que eu já entendi, só que existe um processo de você deixar de viver uma vida no automático, de você deixar de ser escravizado, na verdade, literalmente de você escravizado. E aí o que acontece? Vamos voltar para a parada do empreender. Por que as pessoas elas não empreendem? Porque não foi ensinado para elas. Foi ensinado o quê? Que a gente tem que ir para a escola, tirar boa nota, ir para uma faculdade e arrumar um bom emprego. Não é assim? É desse jeito. Ou seja, a maioria das pessoas que fazem uma faculdade, elas têm um diploma, não estão trabalhando na função e elas estão fazendo o quê? Trabalhando num negócio que não tem nada a ver com aquilo que ela aprendeu. Só que isso não é a regra. Tem pessoas, por exemplo, eu tenho um brother meu que ele... Mano, ele é bom na formação dele, ele é muito bom na formação dele, mas ele é melhor ainda sendo empreendedor. Melhor, porque se ele não fosse melhor ainda sendo empreendedor, ele não teria o resultado que ele está tendo. Entende? Ou seja, as pessoas elas não são ensinadas sobre isso. E toda e qualquer profissão, se você for um advogado, se você for um doutor, se você for se você for todas as profissões aí, um médico, tudo tal, cara, existe a parada de você saber empreender. Sabe por que as pessoas elas não empreendem? Porque elas não foram ensinadas. Agora eu vou dizer aqui mais a fundo o porquê que a maioria das pessoas elas trabalham para alguém. Porque simplesmente o seguinte: em qualquer instituição que eu digo, em qualquer empresa, seja num shopping center, seja em qualquer lugar, você só precisa de uma coisa para poder trabalhar. Só uma coisa só para poder você trabalhar para alguém. Alguém consegue me dizer aí o que é? Digitar aí nos comentários. Só para poder ver aqui se vocês estão atentos. Você, para trabalhar para alguém, você só precisa de uma coisa só. Só uma. Alguém sabe o que é? Sabe ou não? Uma coisa só que você precisa para poder trabalhar para alguém. Só uma. O que é? Deixa eu falar para vocês. Você só precisa de tempo. Você só precisa ter um tempo livre. Ou seja, se você trabalha em qualquer lugar, 8 horas por dia, 6 horas por dia, sei lá, ou 10 horas por dia, você só precisa de tempo. Olha só, tempo é a única coisa que você precisa para poder trabalhar para alguém. Simplesmente isso, tempo. 6 horas, 8 horas, 10 horas, não sei quantidade de horas. Você só precisa ter aquele tempo para poder você começar a trabalhar. E sabe qual é o mais interessante? É que qualquer pessoa que tiver o mesmo tempo disponível que você tem, essa pessoa ela pode substituir você. Quando você entra numa empresa, você tá lá, você tem tempo, né? Aí você se compromete o seu tempo ali. E aí, a partir dali, aquela pessoa ela vai definir o horário que você chega, o horário que você toma café, o horário que você almoça, o horário que você volta para casa, o horário que você vê seus filhos, tal. Ou seja, você já perde a sua liberdade. O que acontece com isso? Você vai ter o tempo livre, na verdade, ou melhor, você vai ter o tempo
ali e qualquer pessoa pode te substituir. Por quê? Porque lá dentro existe uma metodologia de trabalho que você vai chegar e você vai se adaptar. Se você não se adaptar àquela metodologia de trabalho, você vaza. Entendeu? Você simplesmente é colocado para fora e outra pessoa que tem tempo e que vai se adequar àquela metodologia de trabalho, ela vai fazer o trabalho dela. 30 dias vão se passar, ela vai receber um salário. O salário hoje é R$ 1.100. Se você dividir 1.100 por 30, nossa, mano, dá pouco, não dá nem 40 conto. Eu acho que dá R$ 37. Só que, superficialmente, as pessoas não entendem que para elas trabalharem lá, elas estão dedicando o tempo delas. Simplesmente isso, ela vai aprender lá. E aí, elas ficam com o sentimento que só tem aquilo dali para ela trabalhar na vida e que ela deu sorte, que arrumou aquilo dali e tal, e tá tudo certo. No final do mês ela vai ser remunerada, vai ganhar um salário, depois vai ter direito a 13º, vai ter direito a férias, e tem alguns lugares que tem hora extra, outros lugares só tem banco de horas, né? Você faz hora para poder descontar tudo, tal. Para você empreender, que é o outro lado, você precisa, olha só como é doido, você precisa de tempo, você precisa desenvolver habilidades técnicas, ou seja, você precisa aprender sobre aquilo que você está fazendo. Vou dar um exemplo aqui, hambúrguer. Você vai precisar aprender a fazer hambúrguer. Só que além de precisar aprender a fazer hambúrguer, você vai aprender a promover o seu produto. Você vai ter que aprender várias habilidades para fazer. E quando você está sozinho, ninguém vai te ensinar isso. Não existe uma metodologia de trabalho pronta. Quem vai ter que criar essa metodologia de trabalho é você. Entende? Então, tempo, habilidade técnica e outra coisa, você precisa de dinheiro. Entende? Para empreender, você precisa de dinheiro. Aí, quando chega nessa parte de dinheiro, sabe o que acontece? Volta lá pro emprego. Para poder eu entrar no emprego, eu só preciso de quê? Tempo. Alguém aqui já pagou para ir trabalhar? Ei, tá aqui minha carteira, meu currículo, eu vou pagar aqui e eu quero trabalhar. Não, é simplesmente o tempo. Então você já vem com essa mentalidade que talvez você aprendeu dos pais, que aprendeu dos avós, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém. Então você só precisa de tempo, você não paga nada. Aí quando você vai empreender, sabe o que acontece? Você precisa de tempo, você precisa de habilidade técnica, você precisa de dinheiro. Aí quando vai para poder investir o dinheiro em algo que você ainda não começou, aí você bate o medo de perder aquele dinheiro. Só que quando você está trabalhando no emprego tradicional, lança lá um iPhone 12, lança um iPhone menor, que os outros vão ficando mais barato, você paga ali 3 mil num iPhone. Aí esse iPhone você acha que não pagou esses 3 mil porque simplesmente você divide em 10 vezes e fica pagando uma parcela de 300 reais. É ou não é assim? Aquele celular, ele não vai te dar nada se você não souber trabalhar com ele. Na verdade, ele vai deixar você mais viciado em internet e tal, em consumir um monte de conteúdo que não vai fazer bem pra você. É ou não é assim? Agora, quando você pega, sei lá, 2 mil, 3 mil pra poder você investir, não fala, não, e se não der certo? Olha só, que doideira, mano, que doideira. E se não der certo? E se eu perder tudo? Não entende? E se eu não tiver dinheiro pra poder pagar e tal? Então as pessoas, elas já entram com medo. Só que elas não tem medo de investir no iPhone, de investir, sei lá, mano, em qualquer outra coisa. Então é justamente isso que acontece, entende? As pessoas, elas não foram ensinadas a empreender. E aí, olha só, a situação evolui. Olha só o que acontece. A pessoa trabalha para alguém, e aí ela passa mais ou menos ali um tempo trabalhando, 5 anos, ela se cansa daquilo, e aí ela recebe os direitos. Recebe FGTS, recebe parcela do governo, recebe os direitos lá, que tem lá que a empresa tem que pagar. Aí ela pega esse dinheiro. Olha só, ela pega depois que ela quer sair de lá. Aí ela pega esse dinheiro, aí ela vai investir. Não, eu tô procurando alguma coisa para investir. Vou montar um comérciozinho ali, num barzinho. Vou comprar, sei lá, vou montar um negócio de bebida. Não, vou montar um espetinho. Não, vou vender roupa. Não, vou fazer... É justamente isso, sabe? Aí começa a passar um monte de coisa na cabeça das pessoas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Aí ela pega aquele dinheiro, sabe o que ela faz?
Aí às vezes reforma a casa, às vezes compra uma moto, às vezes troca de carro, pega ali o mínimo e aí vai empreender. Não, mas eu vou ter as parcelas mesmo ali durante 5 meses e tal. Aí ela vai empreender. Só que quando ela vai empreender, ela tem o tempo livre. Ela não tem as habilidades ainda, nem sabe como o negócio funciona, porque tem vários desafios. E ela tem o dinheiro, só que ela não tem habilidade com o dinheiro. Ela vai tratar o negócio dela como se fosse lá no trabalho. Por quê? Porque no emprego tradicional, o dinheiro dela passa o quê? Passa 30 dias preso para poder ela receber ou 15 dias ou 30 dias. E quando ela vai empreender, ela vai pegando dinheiro ali, sei lá, se ela vende algo, ela vai pegando de 50, vai pegando de 70, vai pegando de 100, vai pegando de 20, vai pegando de 10. E aí, aquele dinheiro que está entrando na mão dela, ela faz o quê? Ela gasta o dinheiro com as despesas e as coisas que ela tinha antes. E aí ela termina quebrando o negócio. Por quê? Porque ela tem tempo, ela está desenvolvendo as habilidades, que leva tempo também para poder você aprender sobre algo e fazer, você tem que fazer muito. E o dinheiro. Só que nessa parte do dinheiro, existe ainda uma outra parte que você tem que ter a habilidade com o dinheiro. Você tem que saber o que é custo, você tem que saber o que é receita, você tem que saber o que é lucro e você ainda tem que ter um capital para poder girar mercadoria, fazer alguma coisa. Enfim, existe uma metodologia para poder o seu negócio não quebrar, só que as pessoas não sabem. Elas não buscam informação, elas não vão atrás de tudo e elas terminam quebrando. Aí sabe o que acontece? Na primeira vez que ela quebra, aí vem a necessidade de um monte de coisa, ela esperou, gerou uma expectativa achando que era aquilo, não era aquilo. Aí sabe o que ela faz? Ela volta para o trabalho tradicional. E aí ela começa ganhando novamente um salário, trabalhando numa empresa, fazendo não sei o quê. E quando alguém vai falar de empreender para ela, fala, não, dá certo não. Eu não nasci para isso, não dá certo, eu não sou isso, tal, tudo. Sendo que esse abençoado ou essa abençoada poderia utilizar essa experiência de não ter dado certo para ela voltar para um trabalho, talvez, e a partir dali ela começar a construir algo em paralelo. Por quê? Porque ela vai ter margem para errar. Ela está recebendo o salário dela ali que ela está trabalhando, só que ela tem margem para errar em qualquer outro empreendimento que ela vai ter. Só que, eu não tenho tempo. Você tem tempo. Na hora do almoço, você faz o quê? Nada. Depois do almoço, mas eu chego cansado. Uma vez eu cheguei um cara, mano, eu achei... Nossa, eu achei... E eu falei pra ele assim, mano, eu acho que eu vivo em outro planeta, só pode. Cheguei pra um cara, o cara tinha 19 anos de idade, mano. Eu cheguei numa empresa e falei assim, mano, você sabe, eu falando justamente pra isso, né? Porque o que eu tô falando pra vocês aqui, eu já falo pras pessoas pessoalmente, há muito tempo. E hoje eu resolvi falar aqui nessa câmera, que tá só eu aqui, tá, não, na lista tá bem ali do lado, mas que tá eu aqui olhando, eu nem sei quem que tá aí, né? Tem aqui dizendo aqui que tem umas pessoas, tem uma galera que tá entrando, tudo tal. Aí mesmo comentando aí pra poder eu saber quem que tá aí, pra poder não achar que eu tô falando sozinho aqui. E aí eu falei pro cara 19 anos, eu falei assim, mano, é o seguinte, tu sabia que tu poderia ganhar muito mais do que tu tá ganhando aqui se tu fizesse algo paralelo? Ele, não, cara, eu vou estudar. Eu falei, mano, mas tu vai estudar, tu vai pagar uma faculdade, vai passar 5 anos, talvez. Nossa, mano, isso aí não vai gerar resultado. E aí ele pegou e falou assim, cara, mas... Eu falei, deixa eu te falar aqui. Eu falei pra ele assim, deixa eu só falar aqui como é que funciona a tua rotina semanal. Eu falei, tu acorda cedo, aí tu vem tomar café, vem trabalhar, né? Aí ele falou assim, aí tu almoça, aí na hora do almoço, sabe o que tu faz? Tu tira um cochilo, não é assim? Aí ele falou, aí depois tu volta a trabalhar, tudo. Quando tu sai, tu pega o ônibus, vai pra tua casa, tu chega, toma um banho, vai pra frente da televisão e passa ali a noite todinha mexendo no celular, na televisão, porque tu tá muito cansado porque trabalhou o dia todo, né? Ele falou exatamente, mas desse jeito. Aí, quando chega na sexta-feira, tu trabalha, faz todo esse processo, só que na sexta-feira tem o sábado, que é até meio-dia, e aí tu tem o domingo. Quando tu sai aqui no sábado, tu já tem algum parceiro te chamando para poder tomar uma, né? Assim, sair, uma bola, fazer alguma coisa. E falou, rapaz, é justamente isso. Eu arrumo uma festa ali no sábado pra sair, aí no domingo eu acordo meio de ressaca, às vezes tomo uma, tal, não sei o que. Aí quando termino o domingo, já é segunda-feira, tu tem que trabalhar de novo, né? Assim, ele falou, cara, é exatamente, tu acabou de escrever. Eu falei assim, mano, deixa eu te falar, olha só que doido.
Deixa só eu te dizer aqui, tu tem 19 anos de idade, mano. A tua vida ela tá começando agora, tu trabalha nessa parada aqui, e isso aqui é passageiro. Esses horários que tu tem é pra tu tá construindo algo pra poder depois tu desfrutar. Só que a tua mentalidade tá tão condicionada, porque eu tenho certeza que tu aprendeu isso com teu pai, não foi? Ele falou, foi, pô, papai trabalha ali, não sei o que. Mano, do mesmo jeito. Ou seja, é doido isso. As pessoas têm essa mentalidade e cara, não foi ensinado de uma forma diferente. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Sabe o que foi que mudou a minha forma de pensar? Foi simplesmente eu me conectar com outras pessoas. Simplesmente. Pra eu estar falando isso aqui pra vocês hoje, lógico, eu tive que vivenciar tudo isso. E eu vivencio isso já há quase 6 anos. Só que antes, as pessoas que eu convivia eram pessoas que tinham um pensamento igual ao que eu tô falando aqui. O pensamento desse cara. Só que quando você se conecta, é por isso que eu sempre falo para as pessoas, cara, você tem que se conectar com o maior número de pessoas possível. E toda pessoa que você se conectar, você vai aprender algo. Você vai entender mais sobre algo. Entende? Aí a sua mentalidade ela vai abrindo, só que você tem que colocar uma ação, você tem que fazer. Tem muita gente que tá ali retraído porque tem medo de errar. Ei, deixa eu falar um negócio pra você. Meu Deus do céu. A pessoa tem medo de errar, não tenha medo de errar não. Erre muito. Sabe por quê? Eu tava até pensando agora ali, né? Eu tava falando assim, as pessoas não ensinaram sobre um monte de coisa pra gente. Não ensinaram sobre Deus, não ensinaram sobre família e não ensinaram sobre dinheiro, né? E aí eu tava vendo aqui que eu lembrei, né? Eu lembrei de uma coisa. Tem muita gente que vai falar de Deus pra você e ele não tá falando de Deus, ele tá falando de religião. Ou seja, ele tá falando da religião dele. Entendeu? Ele tá falando da religião dele. Pega só essa parada. Ele não tá falando sobre Deus, ele tá falando sobre a religião dele, sobre as regras que a religião dele tem. E aí é por isso que você acha chato. Por quê? Porque você não se conectou com Deus ainda diretamente, né? Da sua forma ali individual, porque é muito individual essa parada e tal. E aí meio que você acha chato. Só que quando você se conecta, aí você fala, nossa, mano, por que eu escutei tanta gente que não... doideira. Mas olha só, como é doido isso que eu vou falar pra vocês. As pessoas, sobre erro, né? As pessoas falam assim, ó, se você for pegar a Bíblia, todo mundo errou. Desde o começo, todo mundo errou. Meu filho, foi lá, Deus pegou, botou Adão e Eva lá no jardim do Éden, falou, ei, não come dessa árvore, tudo tal. Aí veio a serpente, falou, tal, não sei o que, tudo. Aí veio a Eva, aí foi o Adão, quando Deus chegou, perguntou lá, tudo tal. Não foi a mulher que tu me deu, aí a Eva não foi a serpente não, foi o querubim, esse querubim da guarda, tal. E aí fica essa parada, ou seja, todo mundo entrou no fogo ali, todo mundo errou, só que Deus perdoou. Não é assim? A história é mais ou menos assim. A partir dali, todo mundo que veio, que Deus levantou, todos os profetas, todo mundo errou. Só que essas pessoas, elas erraram. Mas o erro delas, olha só, o erro delas serviu para que elas pudessem cada vez mais amadurecer. O erro delas fizeram com que elas se tornaram pessoas melhores. Entende? Elas erraram, olharam tudo, se arrependeram, tal, e foi indo. Tem um monte de gente que veio pra cá, que foi levantado por Deus, que errou e tá lá, de boa com ele. Entendeu? Tem um monte de gente que errou e tá de boa com ele lá. Por quê? Porque esse erro serviu para que ele pudesse, ou esse homem ou essa mulher pudesse evoluir. E aí eu lembro que até eu já cheguei a falar isso muitas vezes. Eu olhei assim, já fez tudo que não prestava na vida. E agora tá falando de Deus, tá com a Bíblia debaixo do braço, e eu tava pensando sobre isso agora. Minha cabeça tá doendo aqui um pouquinho. Tem um monte de gente. A Lisa tá me chamando ali pra me encerrar aqui. Tem um monte de gente, e eu já falei isso, eu tenho certeza que já falou também, ó. Bicho errou, papô, agora fica aí querendo dar sermão nos outros, tal, não sei o que, tudo. Mas é justamente isso, deixa eu falar. Na vida inteira, você vai errar e você vai errar muito. Só que esse erro que você vai cometer, cara, sabe, ele não necessariamente vai te condenar. Ou seja, vou dar só um exemplo. Se você ganhou uma grana e você gastou tudo, você errou, né? Mas isso não impede você ganhar mais grana e não cometer mais esse erro. Se você abriu um negócio e quebrou, sabe o que acontece? Você errou,
mas isso não impede você aprender e não cometer mais esse erro. Se você já fez várias coisas que você errou, isso não impede, mano. Deixa eu falar pra você. Oh, meu Deus. Não impede, entende? Hoje eu só tô falando isso que eu tô falando pra continuo errando, porque ainda falta muita coisa pra poder aprender. O que eu tô falando pra vocês aqui hoje é simplesmente algumas coisas que eu já venho corrigindo, que eu já venho mudando por conta de erros que eu cometi. Faz sentido ou não faz isso? Então, se você errou, você pode recomeçar. Ah, Mike, eu fui e gastei. Você pode recomeçar. Agora, as pessoas, é incrível como é a vida inteira, mano. A vida inteira, parece que você carrega isso de berço, de infância. Quando você erra e pronto, acabou tudo. Acabou a vida, acabou. Não, errei. Não, filho, você errou, mas você pode melhorar. Aquilo ali você pode tirar um aprendizado enorme para não cometer mais aquele erro. Você tá entendendo? Então é justamente esse pensamento que você tem que ter. Ou seja, se você já empreendeu alguma vez na vida e não deu certo, você não é um fracasso. Você simplesmente errou naquele momento, mas você pode retomar e voltar e pode fazer. Entende? Não existe esse rótulo. Ah, você errou e você está condenado e está tudo certo. Não, você pode fazer mais. Cada erro que você comete, você fica bem mais próximo de acertar. Cada erro que você comete, você fica bem mais próximo de acertar. Então, a parada que você tem que fazer, você tem que empreender. Se você trabalha, ganha um salário, 2 salários, 3 salários, 4 salários, você é concursado público, não importa. Você pode ganhar mais. Você simplesmente tem que entender que você precisa fazer mais. Entende? Você precisa fazer mais. E todos os dias você pode produzir. A palavra que não tem que sair da sua boca é uma coisa, é produzir. Sabe, eu sou apaixonado por isso, cara. Eu sou apaixonado por essa palavra produzir. Produzir, produzir, produzir. De alguma forma você tem que se mexer. De alguma forma você tem que fazer. Eu tenho certeza aqui que eu não sei quantos anos você tem, eu não sei o que você faz, mas você consegue fazer muito mais do que você está fazendo hoje. Entende? Você consegue muito mais. Você não sabe disso. Eu nem conheço você e eu sei que você pode fazer muito mais. Olha só que doideira. Eu nem conheço, nem vejo aqui, não tô nem vendo mais ou menos quem são as pessoas. Tem algumas pessoas aqui, ó, a Eunice tá com a Eunice eu conheço, minha amiga. Você pode fazer mais. E Maicon, como é que eu vou fazer mais? Deixa eu falar pra vocês. Como foi que eu comecei a entender sobre tudo isso? O que foi que eu comecei a fazer? Olha só. 2015, eu encontrei um cara dentro do quartel. Esse cara tava vendendo perfume. Aí eu olhei pro perfume, tal, não sei o que, perfume é bom, tal, não sei o que, tal. Já tinha conhecido na menina na academia, tal, que hoje é minha mulher, tá aqui do meu lado, tal. Mas um monte de gente já conhece essa história. Foi como eu comecei a empreender. E aí, olha só que doideira. Naquele momento, o cara me chamou pra vender perfume. Aí eu fiquei assim, rapaz, então quer dizer que agora o meu salário, eu ganhava R$2.200 no quartel. Aí eu falei assim, nossa, o meu salário, eu não vou mais gastar ele todo, eu vou duplicar ele, porque comprava o perfume pela metade do preço e revendia pelo dobro, né? Era R$50 e revendia por 100. Então, cada R$50 meu vai duplicar, vai se transformar em 100. E aí ele falou, você quer vender tal? Eu falei, não quero não, tudo tal, não era vendas, não sei o que tal, eu era serralheiro antes, tinha nada a ver. E aí, eu conheci esse cara me conectou a outras pessoas. Eu vi essas pessoas fazendo, tendo resultado, tudo tal, e aí eu decidi pegar e fazer. Primeiro dia eu fiz R$1.000. Olha só que doideira, levava um mês para ganhar 2.200. E num meia hora ali, primeiro dia, eu fiz R$1.000. 500 era 1.000, 500 era parte do investimento. Eu fiquei doido, fiquei maluco. Só que aí o que foi que aconteceu? Depois disso eu entendi que quanto mais pessoas eu mostrasse aquele produto, mais eu teria possibilidade de ganhar mais dinheiro. E aí eu comecei, nem sabia, mano, vender, não sabia fazer nada. Ou seja, era paralela ao meu trabalho. Eu ganhava R$2.228 no quartel, era cabo do exército. E aí eu comecei a vender os perfumes. Sabe o que aconteceu? No meu primeiro mês, mostrando pra todo mundo, gente, eu fiz mais de R$4.000. Aí você pega 4.000 mais 2.000, dava 6.000 conto, filho. Meu Deus do céu. Era dinheiro que eu nunca tinha visto. Meu sonho era ganhar R$5.000. Eu era, sabe, doido. Depois eu descobri que não dá pra muita coisa.
Depois eu descobri que... Depois eu descobri que não dá, 5 mil reais não dá pra muita coisa. Entendeu? Não dá pra muita coisa. E aí eu comecei enfim, eu comecei a produzir, eu comecei a gerar resultado e tal. E além da parada da venda do perfume, eu descobri dentro do grupo Rinode, eu descobri o marketing de rede. O que é o marketing de rede? O marketing de rede, ele me possibilitava não só apenas vender o produto ou consumir ele, né? Vender e consumir o produto com desconto, mas ele me possibilitava também construir uma equipe de pessoas que iriam usar os produtos com desconto, iriam revender para poder ganhar 100% de lucro e que essas pessoas poderiam também indicar outras pessoas. Ou seja, todas as pessoas que iriam indicando, que iriam comprando, né, que iriam crescendo dentro dessa rede, eu iria ganhar porcentagem por isso. Aí eu entendi outra coisa. Como é que você, olha só tem 24 horas no dia e você, agora essa é pesada, eu vou terminar com essa bem daqui. Como é que você tem 24 horas por dia e o homem mais rico da Terra tem 24 horas também? O que ele tem diferente de você? Na verdade, se você trabalha para alguém, o que essa pessoa, que é o seu patrão, o dono da empresa onde você trabalha, o que ele tem diferente de você? A diferença, sabe onde é que tá? A diferença é que ele entendeu. E uma vez eu falei para um cara, esse cara trabalhava de limpeza no shopping. E eu falei isso pra ele ficou chocado, sabe? Ele ficou assim, nossa, mano, que doideira, rapaz, é isso mesmo e tal. Olha só o que acontece. O cara tem 24 horas no dia. O homem mais rico tem 24 horas no dia. Eu tenho 24 horas no dia. O patrão de alguém que tá aí tem 24 horas no dia. Qual é a diferença? A diferença é que você sozinho consegue trabalhar 8, 16 horas por dia. Você consegue, até se você não dormir, você consegue trabalhar sozinho ali 24 horas por dia. Mas eu desconheço uma pessoa que trabalha 24 horas por dia. Desconheço, total. Nunca conheci uma pessoa que trabalha ali sem nem dormir. Então, você consegue gerar um resultado. Ou seja, se eu tenho um negócio, uma empresa, se eu trabalhar sozinho nessa empresa, eu consigo trabalhar ali 6 horas. Ótimo, perfeito. Mas a partir do momento que eu contrato uma mão de obra, que eu contrato pessoas, o que eu vou ter? Eu vou ter as minhas 8 horas trabalhadas, mais 8 horas trabalhadas de outra pessoa, mais 8 horas trabalhadas de outra pessoa. Vamos lá, se você tem 10 funcionários, você tem mais ou menos aí 80 horas sendo trabalhadas em 8 horas. Por quê? Porque são 10 pessoas que estão trabalhando 8 horas no período de 8. Dentro dessas 8 horas tem 80 horas sendo trabalhadas. Só que para poder você montar uma empresa que já tem uma burocracia danada, funcionário, não sei o que, pagar estrutura, pagar não sei o que, tem uma série de burocracias para poder você ter 10 pessoas trabalhando essas 8 horas. E quando você recebe um salário, acredite, você está recebendo um salário, só que seu patrão está pagando outro para o governo. Entende? Que são ali o quê? Que são os custos, que são os impostos, tal, tudo. Então, para ele já é desafiador demais. Imagina só nesse lockdown, as portas fechadas, o cara sem poder produzir, tendo 10 funcionários e os caras estão em casa para poder fazer. Como é que não tá esse empresário? Mano, o cara tá doido. Aí vem o governador e não fecha, não sei o que e tal. Só que, olha só como é doido. Dentro do modelo de negócio, que é o marketing de rede, que é a forma como eu atuo, como eu trabalho, eu não tenho custo com local físico, eu não tenho um local físico para pagar, eu não pago água, eu não pago internet, eu não pago energia, eu não tenho nenhum funcionário, eu não sou patrão de ninguém, eu não sou empregado de ninguém, mano. Mas eu tenho um negócio em potencial que pode ser maior do que vários empresários que tem aí. E a minha burocracia é menor, sabe por quê? Porque, vamos lá, tem uma empresa. Qual é a empresa? Rinode. Ela fabrica os produtos. Esses produtos são enviados para franquia. Essa franquia é uma estrutura física que tem os produtos lá, um auditório para poder capacitar as pessoas. Só que eu, Michael, tenho total liberdade de usar aquela estrutura física sem pagar exatamente nada.
Eu retiro o produto na franquia, compro o produto na franquia, revendo, consumo, lucro, e eu posso conectar pessoas para poder conhecer a estrutura, conhecer o produto, conhecer no auditório tudo, no ar-condicionado tudo, e não preciso pagar nada. Entende? A partir do momento que eu começo a construir essa rede, vou te dar um exemplo. Se eu tenho mais 10 pessoas, o que acontece? Essas pessoas, se elas trabalharem 1 hora, 2 horas por dia, vamos dar um exemplo. Se essas pessoas trabalharem 2 horas por dia, eu tenho 20 horas sendo trabalhadas, claro que para elas, mas em consequência eu ganho comissões por tudo que elas estão fazendo. Entende? Esse é o negócio do marketing de rede. Só que essas pessoas podem consumir com desconto, podem revender e elas podem também construir equipes para que elas possam ter as comissões. Esse é o negócio do século XXI, é o negócio mais inteligente que eu já vi na vida, que quando eu me associei, eu não entendia, achava que era só para vender perfume, para vender isso, para vender aquilo, que lógico, é muito bom e dá muita grana. Só mês passado, de vendas, eu recebi mês de fevereiro, né? Que do mês de março agora eu vou fazer aqui o apanhado aí para saber quanto foi. Mas no mês de fevereiro eu recebi mais de 4 mil reais. Recebimento, não é de venda, recebimento. Aí tem uma pessoa que perguntou pra mim, mas dá pra viver só de venda? Dá, mano. Se tem gente que vive com salário, imagina você produzindo. Imagina você tendo o seu salário e produzindo mais, por um lado. Entende? Então, dentro dessa estrutura do marketing de rede, existem níveis, tal, que você vai crescendo, que você vai sendo premiado. Eu já fui para 4 cruzeiros. Foi 4? Foi 4 cruzeiros. Já estou qualificado para outro. Só não fui agora esse ano por causa da pandemia, mas no próximo a gente já está dentro, né, do cruzeiro já estamos qualificados já. Aí tem, enfim, tem treinamentos, tem capacitação. Se você não sabe, a gente vai ensinar. Lembra que aquilo que eu estava falando, que você, para abrir um negócio sozinho, você precisa desenvolver as habilidades, ter uma metodologia. Dentro do marketing de rede a gente já ensina tudo isso, entende? Então é um negócio mais inteligente. E o custo, vamos lá, como é que eu vou investir, Michael? Para poder, você vai investir em produto, você recebe produto na hora, você revende, recupera o valor do investimento, ainda vai lucrar. Como assim? Tem um combo de R$500, um combo de 1.200 e um combo de 2.300. Você escolhe qual que você vai querer se associar. O melhor é o maior. Mas tem gente que olha, né, roupa pequenininho, porque se não der certo, não sei o que, não sei o que, sabe, uma série de coisas. Mas o resultado que você vai ter, cara, doideira. É um produto incrível, um produto que as pessoas já têm necessidade. Pensa comigo, olha só, vamos dar um exemplo do perfume. Pega 10 pessoas do teu ciclo de relacionamento. Quantas pessoas que você tem aí no seu ciclo de relacionamento, elas usam perfume? Quantas? Todas. Quantas delas escovam os dentes? Todas. Quantos homens faz a barba? Eu fiz até um vídeo já da espuma de barbear. Todos. Quantos passam perfume? Um sabonete, um desodorante, um enxaguante bucal? Tudo. Então esse mercado é um mercado gigantesco. Só que tem um monte de gente, eu vou falar aqui que eu vou terminar, a análise já tá me esperando aí pra adiantar. Mas tem um monte de gente que fala assim, mas eu vou vender, eu não sei cobrar, mas o que as pessoas vão achar de mim, que não sei o que, tudo, ó. O mal que assombra as pessoas na Terra chama-se necessidade de aprovação. Você tem necessidade de ser aprovado por alguém, por algo, entende? E isso é o que tá matando a maioria das pessoas. Essa internet aqui, ela é muito boa, tal, mas tá matando um monte de gente. Por quê? Porque as pessoas só postam a foto perfeita, a foto bonita, que não sei o que, a picanha, não sei o que não sei o que, mas lá tudo tal. Por quê? Porque elas querem mostrar para as pessoas que elas estão muito bem. Fazem as coisas para poder ser aprovado pelas pessoas. Meu filho, se você come um ovo e aqui... Cara, aqui em casa a gente come mais ovo do que carne. Uma cartela de ovo pra mim e pra Narlissa não dá 3 dias. E a Eloá é um filhote de tiozinho. A Eloá come ovo, mano, ela pede ovo todo dia. Ou seja, uma cartela de ovo não dá 3 dias aqui em casa. A gente come mais ovo do que carne. Aí tem um monte de gente que fica, não sei o que, vou comer ovo. Eu lembrei da situação quando eu era pequeno, que a mãe falava pra gente comprar ovo, né, pra almoçar. Aí eu duvido, eu acho que você já fez isso, minha cabeça tá doendo aqui. A gente ia eu ia no comércio pra poder comprar ovo, né? Aí quando eu chegava lá no comércio, meu dia, ó. Eu ia no comércio, eu falava, ei, lá em casa hoje a mãe vai fazer bolo.
Porra nenhuma, ia comer o arroz branco com ovo, mano. Vinha com aquela, porque o ovo os caras não botavam naquele saco branco, né? A gente ia comprar o ovo de unidade, eles botavam naquele saco transparente de feixe. Comprava do ovo. Aí eu vinha assim, quando eu via algum amigo meu passando, eu falava assim, lá em casa, aí eu falava, eita, mãe, já fazer um bolo ali, ó, lá em casa, nadinha, mano. Ia comer o ovo com arroz branco. Ai. E o ovo na época era 10 centavos. Minha cabeça tá doendo, eu já encerro essa live aqui. Mas foi legal. Então, deixa eu falar pra você. Olha, as pessoas, elas têm esse mal, essa necessidade de aprovação. Mano, eu tinha muito disso. Sabe, eu tinha muito disso, de fazer as coisas pra mostrar pros outros que tava bem. Só que, mano, não tem nada a ver disso. E tem muita gente que não empreende, por quê? Porque, o que é que fulano vai achar? O que é que ciclano vai achar? Tem gente que vai lá, tu vai vender, olha os calotes, olha não sei o que, olha não sei o que, olha não sei o que, olha não sei o que e tal. E, mano, essas pessoas não sabem nada sobre isso. As pessoas nunca empreenderam, nunca abriram um negócio. E se abriram um negócio, erraram, se frustraram e quer passar a frustração dele para outra pessoa. Só que pensa comigo, se todo mundo não empreendesse porque errou, porque faliu todo, não existia os maiores empreendedores aí, os maiores inventores, não existia. Então você tem que viver, mano, você tem que viver as suas próprias experiências. Entende? Se alguém fez e não deu certo, o problema é dele. Eu vou fazer acontecer e tá tudo certo. Então a minha parada aqui pra vocês é que você empreenda, que você faça mais. Se o seu salário não tá dando, as coisas estão aumentando, se mexe. Não espera acabar, não espera não, já começa a fazer, já começa a se mexer, porque eu tenho certeza que vai fazer um bem danado pra você, mano. Você entende isso? Você vale muito mais do que você acha que vale. Você só precisa descobrir isso. Você só precisa entender sobre isso e você começar a agir. Deixar esse medo de mão e começar a fazer. Começar. Larga esse mal, essa necessidade de aprovação. Começa a fazer o que você tem vontade de fazer. Mano, eu tô aqui e sei lá, mano, se der vontade de comer um Nissin, eu vou comer. Tem hambúrguer ali, mas tem dia que dá vontade de comer um Nissin. Tem dia que dá vontade de comer só ovo com arroz branco, que eu vou lá e como. Entende? E a maioria das vezes eu posto, sabe por quê? Eu posto justamente com um propósito. É pra mostrar pras pessoas aí que, mano, se ela estiver comendo ovo, tá de boa. Tem um brother meu que ele mandou um dia desse. Ele, do nada eu recebo uma foto dele. E esse cara tem muita grana, mano. Esse cara é milionário. É um brother meu, esse bicho é milionário. E aí ele me mandou uma foto, né? Que ele recebeu postando, ele mandou uma foto. Arroz branco, sardinha e ovo misturado, entendeu? Ele me mandou, ele falou, aí Mike, não tem cor melhor, né? Eu falei, mano. Aí depois eu fui ver se ele tinha postado, ele não postou, né? Mas enfim, você tá entendendo como é que é? E aí tem um monte de gente, mano, mano, doideira, vai empreender, vai fazer, beleza? Vou finalizar aqui a live, minha cabeça tá doendo, a Analisa tá só ali olhando pra mim, esperando pra comer também. E aí é o seguinte, olha só, se você tem alguma dúvida, mano, se você tem, enfim, se você curtiu essa live, envia pra alguém, faz alguma coisa, porque talvez essa informação aqui vai poder atingir alguém lá, entendeu? Eu não sei se eu vou ficar fazendo outras lives, não vou sei não, mano. É tipo assim, se me der vontade, entendeu? Se me der vontade, porque eu não quero ter obrigação e eu não sou esses gurus de internet que ficam falando, não. Eu gosto de compartilhar, aquilo que eu entendo, tudo que eu sei, que eu tenho experiência, que eu vivo. Entende? Tudo isso que eu tô falando aqui é vivência, que eu vivo, que eu entendo e tal. Não é coisa que eu só li, vi e tô passando, não. E aí, se der vontade, qualquer outro dia, eu vou fazer uma live, né? Qualquer dia desse e tal. E você entra, que às vezes tem alguma coisa que você pode pegar, que pode, sei lá, salvar a sua semana, salvar seu dia e mudar alguma coisa. Então, se você vê que faz sentido pra alguém, manda pra alguém. Marca alguém lá, eu acho que eu vou deixar essa live salva. Eu vou salvar, né? Foi muito legal o bate-papo aqui. Vou salvar aí. E é isso aí.
Tamo junto. Deus abençoe você. E hoje, né, é doideira. Obrigado aí pela atenção. Tamo junto, fui. Vou fechar aqui. Tchau.